parte do jornalismo em Portugal que está a cobrir a corrupção que temos. Sempre foi assim, a corrupção só é falada quando convém. Se é um concorrente que está a fazer corrupção, vamos abater o gajo. Se é dos nossos que estão a fazer corrupção, é passar paninhos quentes. Sempre foi Há uma assim. parte desse jornalismo. E o caso do JN, o que aconteceu hoje, agora podem passar, podem fazer o que entenderem com eles, já podem processar. O que aconteceu estes dias é gritante. O ir para a primeira página, uma ameaça entre dois dirigentes e não ir para a primeira página. Um caso de corrupção no norte do país. Isso também é uma verdade. Eu não apoio o Chega, mas o que ele está a dizer é uma realidade. Uma coisa que é banal foi para uma primeira página. Uma coisa que é realmente do interesse público não pusar numa primeira página. Isso é uma realidade. Que esse jornal acompanhou, mas quis proteger. Mais, um caso que o próprio PS veio dizer que mantinha a sua confiança no vereador. Sabem o que é isto? Não é jornalismo. É pura perseguição política. Muito obrigado. Sempre que muda o governo, o outro governo vai ser perseguido. Sempre. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal, onde a verdade não se esconde atrás de meias palavras. Hoje, vamos mergulhar nas entranhas da política e da comunicação social em Portugal, revelando as manipulações e hipocrisias que moldam a percepção pública e distorcem a verdade. Começamos por destacar a ação de Bruno Nunes, deputado do Partido Chega, que corajosamente aponta a incoerência dos média em cobrir escândalos. Enquanto incidentes menores são inflados, casos graves de corrupção são convenientemente ignorados. Sempre vai ser assim. Porquê? Porque a comunicação social tem que ser comprada pelo governo, que é para não andar aí a dizer coisas que não convém dizer, que é para manter o povo calmo. Por que será que a imprensa escolhe silenciar sobre corrupções que devastam a integridade do nosso país? É uma questão de complacência ou cumplicidade? Senhor Presidente, senhores deputados, o Estado somos todos nós e todos Estado é toda a gente que paga impostos. Isso é uma realidade. nós a pagar a toda a hora para esta brincadeira. Recomendação ao Governo. A única coisa que recomendamos aos últimos governos nos 50 anos é vergonha. Porque o que queremos é um projeto de lei que de facto seja eficaz e não recomendações que não passam disso. Mas as leis, quando são feitas por políticos, são sempre para os políticos escapar das merdas. Sempre. É sempre para os políticos escaparem. Basta olhar para o Sócrates. O Sócrates escapou de tudo prescreveu. Por isso é que as leis são feitas por políticos, para eles escaparem. Isso mesmo. Mas vamos falar de um filme com a timeline completa. O filme chamar-se-ia A Indenização Abisbílica, que tem a ver com alguém que era administrador numa empresa pública que rescindiu por sua iniciativa o contrato, que no mesmo dia participou numa reunião do Conselho de Administração, apesar de já ter rescindido o contrato, que no dia a seguir foi para a entidade reguladora dessa mesma empresa ganhar 10.000 euros do Estado e no dia a seguir a reunião do Conselho de Administração volta a realizar-se para dispensar o visto prévio, ou melhor, o tempo que teria que ser dado à casa. Estaríamos a falar de um filme abisbílico se não estivéssemos a falar da atual Secretária de Estado, nomeada pelo Partido Social Democrata para a Mobilidade e Transportes, quando era administradora da CP, que entretanto saiu para ir para a Autoridade da Mobilidade e Transportes. Mais uma indicação questionável, não é? Aquelas indicações que é, opa, ó migalhaça, dá aqui o jeito que eu depois também te indico a ti. É assim que funciona. No meio disto tudo, os documentos estão aqui. Atas, documentação assinada pela própria, numa situação que chegamos ao final do dia, e esta casa diz não sabemos. E a imprensa passa assim a miúdo pela situação. E eu vou-vos dizer, de facto, tendo em conta a falta de vergonha que tem existido, a primeira recomendação que o Chega propõe é que hoje mesmo o PSD mande um SMS ao jeito de Alexandra Reis a Luís Montenegro e diga que Cristina Dias tem que ser exonerada hoje, a bem da verdade. Mas como isto não é notícia todas as horas e todos os dias e durante Aliás, ninguém deve saber quem é essa tal mulher. Ninguém deve saber quem é. semanas e semanas, eu creio que faltou algo à imprensa, ao quarto poder, para poder tornar isto de facto algo importante. As notícias diziam na altura, ex-presidente da CP contradiz governante. Eu acrescentei, deputado do Chega bebia café da manhã à mesma hora. E assim certamente será a notícia, assim certamente terá muitas horas de debate, muitos comentários. Pá, eu acho que essas notícias são ignoráveis. Não sei, nem sei para que é a comunicação social põe esse tipo de notícias. Deve ser coisas que realmente têm notícias de valor, não é esse tipo de notícias. Comentadores, muitos paineleiros nos painéis da televisão. Mas podíamos fazer ainda outra. Rescisões da CP só para trabalhadores a mais. Saber agora que administradores são trabalhadores sedentários é surpreendido. Eu acrescento,
deputado do Chega envolvido. E assim vai certamente. Ah, mas se tiver alguém do Chega envolvido, é rua com ele também, pá. Não anda cá a proteger os amiguinhos, é rua com ele. Passar na televisão horas e horas, horas e horas. Calma, calma. Mas podíamos colocar, porque com esta eu tenho a certeza que vai ser manchete em todo o lado, estará em todo o lado, os senhores riem, passeiam por todo o lado com tudo e mais alguma coisa, e esta não há hipótese. CP favoreceu o atual governante. Acrescentem no final, André Ventura esteve na reunião. Tenham tupete. Isto é uma vergonha. Cristina Dias tem que ser demitida hoje. E os senhores aproveitem e façam notícias a sério, que isto limita a democracia. Esta é uma acusação A democracia já foi limitada há muito tempo, a partir do momento que recebem dinheiro do governo. tão grave que ressoa um alarme sobre a liberdade de imprensa e a sua objetividade em Portugal. A situação agrava-se quando observamos a cobertura desequilibrada, tendenciosa, que pinta o Partido Chega e os seus membros de forma negativa, enquanto outros partidos desfrutam de um tratamento quase laudatório, apesar de estarem mergulhados em escândalos e corrupções. Esta discrepância não é apenas preocupante, é um indicativo de que a imprensa pode estar a falhar não só com a verdade, mas com a própria democracia. A falta de civilidade e a falta de urbanismo. Eu ouvi aqui os partidos todos como se houvesse um responsável pela tensão que se vive nesta casa. E que esse responsável se chama Chega e André Ventura. Só isso. Não há um exercício de autocrítica, não há autoculpa. É como se os problemas da democracia tenham começado com a chegada do Chega à Assembleia da República. Houve Os problemas já existiam, só que tu começaste a tocar na ferida, foi só isso. E como tu bates nos gajos, eles já querem bater em ti também. É só isso. trocas de palavras ontem, houve. Houve à partes ontem, houve. Houve entre todas as bancadas e de todas as bancadas, houve. Mas há sempre uma parte do país, da imprensa também, e dos partidos, que gostam de culpar o Chega por tudo o que acontece. E que gostam de culpar o Chega e o seu presidente por todos os Mas é assim, se o Chega estiver envolvido em corrupção, é rua com os gajos também, não há que perdoar. Aí porque é o Chega, temos que. Não, isso não é rua com o gajo. insultos que existem no Parlamento. Eu disse isto uma vez e tenho praticamente a certeza de que estou correto. Nunca houve nenhum líder tão insultado como eu. Isso é verdade. Isso é verdade. E nunca houve nenhum partido tão insultado na Assembleia da República como o Chega. Porque o Chega toca na ferida, é só por causa disso. Porque se tu fosses daqueles que, não vou falar nisto que isto toca na ferida, não vou falar naquilo porque toca na ferida. Tu nunca na vida eras insultado, ficavas lá no teu cantinho, tinhas aí 5, 6 deputados e não saías disso. Mas como tu tocas na ferida e és mediático, claro que aí o povo tem que te calar. Senão não tarda nada és primeiro-ministro. A doutora Isabel Moreira queixa-se de ter sido ofendida ontem no Parlamento. Poderá ter sido ou não, mas eu sei disto que vou dizer. A doutora Isabel Moreira é das que mais ofende, não só a mim, como a outros deputados dentro e fora desta Câmara. Tem zero moral para falar sobre insultos e para falar sobre ataques. Aliás, ontem, à mesma hora, se tivessem sido sérios aqueles que transmitiram esses insultos, tivessem sido sérios, tinham passado o que a doutora Isabel Moreira disse a um deputado do Chega. Sai daqui e vai pagar as tuas dívidas. Foi isso que disse. Depois ouviu o que não. Mas quando as coisas começam a ser para o lado pessoal, aí já acabou o profissionalismo. Isso é uma realidade. Temos que ser profissionais quando estamos a trabalhar. Queria, como diz o povo português, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Mas no caso concreto, André Deixa-me só Ventura, dizer isto. A deputada doutora do Isabel Chega, Moreira, que ontem ainda não terminei. A doutora Isabel Moreira estava num grupo de deputados do Chega e passou um deputado do Bloco de Esquerda pelo meio dos deputados do Chega. E a doutora Isabel Moreira disse assim, eu sei que está em direto por isso eu vou dizer isto, e a doutora Isabel Moreira disse assim, disse estas palavras que eu vou dizer agora, conseguiste passar no meio deles? Como é que é possível? Foi dito aqui na Assembleia da República. Desafio a desmentir isto. Foi dito, eu presenciei. O Bloco de Esquerda é a extrema esquerda. Não podem depois vir-se fazer de virgens defendidas da democracia como se ninguém lhes pudesse dizer nada. Porque passam o dia a insultar deputados do Chega, a insultar os elementos do Chega e a promover, isso sim, o ódio à diferença. E portanto, sim, os insultos, só um segundo que eu não terminei. Por isso, nós não devemos permitir que o debate perca a elevação, evidentemente. E eu faço a minha própria meia-culpa. Mas não podem os outros partidos andar por aqui pelo Parlamento de manhã a dizer que o Chega é isto, aquilo e aquilo outro, como se o grande problema da democracia fosse o Chega. O problema da democracia é a corrupção que está dentro da política, seja qual partido for. O problema da democracia é esse. Os políticos usam o dinheiro público, entre muitas aspas, porque quando é público não é de ninguém, para fazer o proveito próprio. O problema é esse.
2. Como se os outros deputados não fizessem o maior ataque concertado de assédio, de ofensas e de insultos ao Chega. E é isto que eu quero transmitir, que tem que ser posto na praça pública de forma igual. Nós somos atacados, ofendidos aqui nesta casa todos os dias. Eu já o senti como deputado único, senti-me quando tínhamos 12 deputados e sentimos agora que temos 50 deputados. E eu gostava de deixar isso claro. No caso concreto de ontem, a deputada Diva Ribeiro do Chega, dirigindo-se a uma deputada invisual do Partido Socialista, disse: a deputada só intervém em assuntos que envolvem deficiência. Neste caso em concreto, o Chega não deve fazer uma autocrítica e, no limite, um pedido de desculpas? Mas eu estou sempre aberto à autocrítica. A deputada do Chega disse que há uma determinada deputada que só fala de um assunto. Não disse que aquela deputada fala desse assunto porque é portadora de deficiência. Não, disse que aquela deputada, infelizmente, eu ouvi as declarações e disse, infelizmente só fala deste assunto. Foi assim que disse. Não foi? Infelizmente. Mas não é traduzindo, estamos a dizer o que ela disse. Traduzir, pergunto-lhe a ela. Eu estou a dizer o que ela disse e que você ouviu. E que eu ouvi. Eu sei isto. As pessoas... Aquele assunto não está a afirmar, o que é mentira, porque a deputada tinha falado no dia anterior sobre segurança e sobre imigração, portanto era um assunto relacionado com uma pasta que ela tutelou e, portanto, a nossa pergunta aqui é, afinal, ela disse de facto que a senhora deputada Ana Sofia Antunes só falava porque tinha uma deficiência. O que eu quero dizer é isto. A indignação que houve ontem nesta casa, em relação a uma deputada ter dito que uma deputada portadora de deficiência só falava de um assunto, eu gostava de ver o mesmo incómodo quando, e isso é que deve incomodar as pessoas portadoras de deficiência, o Parlamento se esqueceu das centenas de milhares que existem nos últimos anos e nunca se preocupou em apoiá-las, nem no O Parlamento o que quer é voto, é se agradar às massas. Isso é o que interessa no Parlamento. governo do PS, nem neste. Eu acho que isso é que ofende as pessoas portadoras de Mas deficiência. no caso em concreto, o que é que deve ser feito? Não é só um segundo. Não é uma deputada dizer que aquela deputada só fala de um assunto. Então, Já me disseram a mim muitas vezes que eu só falo de um assunto, da corrupção. Isso quer dizer que eu sou corrupto? Já me disseram muitas vezes a mim que eu só falo do Porque é o grande problema de Portugal, é a corrupção. combate ao crime. Isso vocês aí não interpretaram também. Não havia nada para interpretar nessa lógica. Não havia nada para interpretar nessa lógica. Portanto, nós estaremos sempre prontos para a autocrítica. No dia em que não passarem por esta casa dezenas de deputados a fingir que nunca atacam o Chega e a fingir que nunca atacam os deputados do Chega e a fazerem-se, ouçam, de virgens ofendidas da democracia, quando são os principais promotores do ódio e do ataque que é feito, eu senti-o como deputado único e sinto como líder de um partido. Portanto, não se façam de virgens ofendidas. As declarações de André Ventura... A ironia atinge o pico quando incidentes triviais ocupam as manchetes, mascarando questões de verdadeira importância que permanecem nas sombras. É este o jornalismo que pretendemos, que escolhe proteger certas figuras e partidos em... O jornalismo sempre protegeu os mais poderosos, sempre. Porque é quem lhes paga. Se não for o Estado a pagar aos jornalistas, eles morrem à fome. Quando expõe-se em hesitação aqueles que desafiam o status quo. Como sociedade, devemos questionar e criticar a narrativa que nos é vendida. Não podemos aceitar passivamente uma versão dos factos que é claramente manipulada para servir interesses específicos. A verdadeira função dos média deve ser informar de maneira imparcial, fomentando uma sociedade informada e capaz de formar as suas próprias opiniões baseadas em factos, não em ficções convenientes. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que assistimos aqui da Sra. Deputada Cláudia Santos, eu tenho algumas dificuldades em apelidar. Toda a gente percebeu, e só quem está de má fé, e nós sabemos que a extrema-esquerda está de má fé, que se aproveita, particularmente das pessoas que dizem defender, e aproveitou para fazer aqui um número político. O que aconteceu aqui ontem nesta casa, e o que se quis dizer, foi que não é por ser deficiente que se deve eximir de falar sobre todos os assuntos para além da deficiência. Foi isso que nós quisemos dizer. E aquilo que os senhores querem dizer é uma coisa totalmente diferente. É isso que querem passar. Querem passar uma mensagem diferente lá para fora. Mas há uma coisa que nós não vamos permitir, nem nunca iremos permitir. Nunca iremos permitir, é que condicionem o discurso do Chega. E mais, e é importante referir isto também, onde é que estão as virgens ofendidas quando os deputados do Chega são ofendidos nas redes sociais e tratados de tudo? Onde é que estão quando são ofendidos por deputados vossos, militantes vossos? Onde é que vocês estão? Os senhores não estão, porque os senhores são a hipocrisia plantada nesta casa. E mais, senhora deputada Cláudia Santos, se a senhora deputada fosse séria, teria que dizer assim: os apartes que ocorreram ontem nesta casa, se me perguntar se concordo com eles, eu vou-lhe dizer que não. Que houve excesso nos apartes, eu vou-lhe dizer que sim, que houve excesso nos apartes. Mas quem começou com os apartes foi a senhora deputada Isabel Moreira, que a comunicação social não diz. Que a comunicação social diz que nós tentámos achincalhar a senhora deputada Ana Antunes. Não é verdade. Foi a senhora deputada Isabel Moreira e levou a resposta à altura. É isso que a comunicação social teria que dizer. Era
É isso que devia ter dito. Os senhores não são sérios. Os senhores não são sérios. A extrema-esquerda, quando está neste Parlamento, não é séria. Os socialistas, bloquistas e livres vivem à conta de não serem sérios. Por nós, não passarão. Não passarão. Não passarão. Ao concluirmos, é crucial que cada um de nós permaneça vigilante e crítico. Não se deixem enganar, a verdade é a nossa maior arma contra a corrupção e a manipulação. Não se esqueçam de partilhar este vídeo, deixar o vosso like e subscrever o canal. Em resumo, aquilo que quer dizer é que quem confia na comunicação social vai estar sempre com os olhos tapados. Porque a comunicação social só fala aquilo que lhes convém e que são pagos para dizer. Só isso.